Muito bom, senhores. A gente está em Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed Amud Aleph, logo aqui no começo do Amud. Conta pra gente, Agmará, Rabba ve Rabi Yosef Damri Travaio. Rabba e Rabi Yosef, os dois costumavam dizer, Yain Mazug em bo mishum gilui, Yain Mevushal em bo mishum nisuch. Os dois diziam o seguinte: Yain Mazug. Yain Mazug é um vinho que foi colocado nele água. Os vinhos eram muito fortes no começo, eles costumavam colocar, às vezes, 2/3 de água. Esse vinho não tem problema de gilui. Gilui é quando ele ficou descoberto e tem o risco de uma cobra ter bebido do vinho e deixado lá o veneno dela, e aí o vinho fica proibido pelo risco de ter veneno misturado, certo? Essa lahá é válida também hoje em dia em lugares onde tem risco de terem cobras, certo? Lugar onde não tem cobras bichlal, na cidade que geralmente você não encontra uma cobra, não tem esse risco. O vinho que ficou descoberto, ele continua permitido. Mas lugares onde tem cobras, esse vinho fica proibido. Mas se o vinho ele está misturado com água, ele já não o cheiro é mais fraco, ele já não chama a atenção da cobra e não tem risco da cobra beber dele. E aí, mevushal, um vinho que foi já cozido, tem discussão com relação a pasteurizado, mas um vinho que foi cozido, ele não tem problema de nissur, ele não era feito, não se jogava ele no altar da idolatria de Avodah Zarah, consequentemente, se o goi mexeu esse vinho, pegou esse vinho, não tem risco dele estar proibido. E baileu. Aí perguntaram para ele o seguinte: Yain mevushal yesh bo mishum gilui ou en bo mishum gilui? A gente falou que um vinho misturado com água não tem problema ficar galui, ficar descoberto. E o vinho cozido não tem problema de nissur, se o goi mexeu, se o goi pegou, não tem risco de ter sido usado para Avodah Zarah. Pergunta é, qual é o din de um vinho mevushal que ficou descoberto? Será que um vinho que foi cozido, as cobras já não bebem mais dele ou não? Tem problema? Ele fica proibido ou não fica proibido se ele ficou descoberto? Tashma, vamos ver o que aparece na historinha. Eid Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi testemunhou em nome dos rabinos dele, provavelmente, Aliai Mevushal She'en Bo Mishum Gilui, que um vinho que ele foi cozido não tem problema de dilui, um vinho cozido não é proibido, ou seja, as cobras já não bebem mais dele. E Rabi Inai Bar Shmuel Halash, certa vez Rabi Inai Bar Ishmael, desculpa, não Shmuel, Rabi Inai Bar Ishmael Halash, ele estava doente, Alegabei Rabi Shmuel Bar Zirud Verabanan, e aí foram visitar ele, Rabi Ishmael Ben Zirud e Rabanan Lishulei Bey. Foram perguntar como ele está, foram fazer Bikur Cholim, visitar ele. Yatvei vekami baileu, e aí eles estavam sentados, os Chachamim lá, Rabi Shmuel ben Zirud e os outros Rabanan estavam lá, sentados conversando, e eles se perguntaram, Yain mevushal, yesh bo mishum gilui ou en bo mishum gilui? Eles começaram a se perguntar se um vinho que ele foi cozido, se tem problema de gilui ou não tem problema de gilui. Tem problema ele ficar descoberto ou não tem problema? Amarleu Rabi Shmuel Bar Zirud, Rabi Shmuel que estava lá, Rabi Shmuel Ben Zirud, ele falou o seguinte: Achi Amar Rabi Shimon Ben Lakish, assim falou Shimon Ben Lakish, Mishum Gavra Rabba, em nome de alguém importante, humano Rabi Chia. Quem é esse alguém importante? É Rabi Chia. Então Rabi Shimon Ben Lakish falou em nome de Rabi Chia, Yain Mevushal En Bo Mishum Gilui. Assim falou um dos alunos que estava lá, Rabi Shmuel Ben Zerud, que Yain Mevushal, um vinho cozido, não tem problema de gilui, ou seja, as cobras já não bebem mais dele, consequentemente, se ele ficou descoberto, ele pode ser bebido e não tem o risco de ter veneno misturado. Ambrulei, aí perguntaram, quem estava lá, os outros alunos perguntaram, Nismor, perguntaram para Rabi Nai. E Rabi Nai era o rabino deles, eles foram visitar. Quando eles estavam discutindo, o Rabi Shmuel Ben Zerud falou alguma coisa que ele recebeu em nome de Shmuel Lakish. Perguntaram para Rabi Nai, a gente confia nisso ou não confia? Machvelo Rabi Nai Bar Ishmael, alai vel tzavari. E Rabi Nai Bar Ishmael falou para eles, Machve demonstrou com a mão, quer dizer, talvez ele não conseguia falar, ele estava meio sem voz, mas ele demonstrou com as mãos sobre mim e meu pescoço, quer dizer, pode beber sem problema nenhum, e se acontecer alguma coisa, eu pego a responsabilidade. Sopa, ele falou, não tem problema nenhum, realmente, o vinho cozido, as cobras já não bebem mais dele, e por isso podem tomar sem problema nenhum. A lá, tipo, podem confiar em mim, eu recebo sobre. Se acontecer alguma coisa com alguém, eu assumo a responsabilidade. Conta como na certa vez, Shmuel ve Avlet, Avuyatvei. Shmuel e Avlet estavam sentados conversando, esse Avlet era Goi,
E aí, Aito lekamayu hamra mevashla. Trouxeram para eles vinho cozido, vinho que tinha sido cozido, serviram para eles durante a refeição. Serviram lá o vinho cozido, mashcheleiadei. E esse Avlet, que era goi, ele aparentemente era um goi também chacham, certo? Era um goi que sabia zalachot, e aí ele evitou tocar no vinho, porque ele sabia que se ele tocasse no vinho, o Shmuel não ia poder beber. Como um goi que movimentou, mexendo numa garrafa. Amarlei, Shmuel, falou Shmuel para ele, Arei amru, yain mevushal, en bo mishum, yain neser. Shmuel falou para ele, olha, não tem problema, você pode mexer no vinho. Vinho mevushal, um vinho que já foi cozido, já não tem problema de yain neser, não tem o risco de ser usado para idolatria, por isso você pode mexer e não proibir. Conta outra história, Gemara. Amate Drabichia, agluila ao Hamra. Certa vez, a escrava, uma trabalhadora de Rabihia, um barril de vinho ficou descoberto. Hamra mevashta, certo? Um barril de vinho cozido. Atale kamei Rabihia. Ela foi perguntar para Rabihia, o que eu faço? Será que o barril está proibido ou não? Amarlar e Amru, Yain Mevushal, En Bo Mishum Gilui. Falou Rabi Hebrela, mesmo conceito, que Yain Mevushal, um vinho que ele foi cozido, não tem problema de Gilui, não tem problema dele ter ficado descoberto. Shmai de Ravada Barahava Galilei Hamra Miziga. Certa vez, para o trabalhador de Ravada Barahava, ficou descoberto um barril de vinho que estava mazuk, estava misturado nele água, não era só vinho mesmo, tinha água misturada. Amarlei, Arei Amru, Yain Mazuk, En Bo Mishum Gilui. E aí Ravada Barahava falou, olha, foi dito que um vinho mazugo, um vinho que foi misturado com nele água, não tem problema de diluir, a cobra já não cobra, não come mais. Amarafapa, farafapa, loamra nela de mazik tuva, va mazik velo mazik chatem. Farafapa só se tiver muito aguado, tem que ter colocado uma quantidade grande de água. Mas se colocar um pouquinho de água, não é suficiente para evitar com que a cobra tente tomar desse vinho. O Mazik Velo Mazik Mishate e pergunta a será que um vinho que ele tem pouca água, será que as cobras tomam? Sim, se eu coloquei um pouquinho de água, será que isso já não evita, não afasta a cobra de tomar? Baravuna, certa vez, conta Gmará que Baravuna avakazi bearva, ele estava viajando em um navio, Veavanakit Hamra Beadei, e ele estava com um barril de vinho, certo? Ele estava transportando um barril de vinho. E ele viu que tinha uma cobra de olho. Tinha uma cobra que estava lá no navio também, aparentemente, de olho no barril de vinho dele. Amarlei Leshmaia, ele falou para o ajudante dele, Samei Einei Dedim, dá um jeito da cobra se afastar daqui e não tentar tomar do nosso vinho. Shakil Kalei Maia Shadabei. O que esse ajudante fez? Pegou um pouquinho de água, um copo de água, certo? Uma quantidade pequena de água, jogou dentro do barril, Vessare Lechorei, e isso fez com que a cobra se afastasse. No momento em que a cobra viu que jogaram água no barril de vinho, ela se afastou, certo? Então a gente vê daqui que mesmo um vinho que não foi completamente aguado, colocaram só uma quantidade pequena de água, isso já afasta as cobras, diferente do que a gente falou, do que Rafapa falou. Rafapa falou que se foi pouco aguado, as cobras ainda não tomam. Responde Agmará, Achayei Masar Nafshei, a mesiga lo Masar Nafshei. Fala, Agmará, esse caso aqui é diferente, porque nesse caso, o barril de vinho não estava solto, certo? A cobra viu que tinham pessoas em volta. Então, se o vinho tivesse high, tivesse completamente puro, nem um pouco de água, então ela ia tentar tomar, mesmo que tinham pessoas, ou seja, mesmo que tenha um certo risco para ela, porque tem pessoas em volta, e Masar Nafshi, ela Moserta Nefesh, ela tem Mesirut Nefesh, ela se esforça para tomar o vinho, apesar do risco. Mas, já que colocaram um pouquinho de água, ele estava mazul, certo? Ele estava misturado com água, mesmo que era uma quantidade pequena, que geralmente a cobra continuaria tomando de qualquer jeito, já que tinham pessoas em volta e tinha aqui um risco envolvido de alguém matar ela, aí ela não vai para cima. Sim, mas se tivesse vazio, não tivesse ninguém em volta e tivesse pouca água no vinho, ela sim tomaria. Pergunta a Gemara, "Ave ameziga lo maçã nafshei", será que um yain mazuk, será que quando tem um copo de vinho, um barril de vinho mazuk, que foi misturado água, será que ela não bebe? Realmente ela não se esforça para beber disso? Vera berinai avabei achburei. Conta Gemara que certa vez Rabi Inai, ele estava num lugar chamado Beach Burei, Vamrei lá Barredia Ave Beach Burei, então entendi que a história não foi com Rabi Inai, foi com alguém chamado Barredia, ele estava nesse lugar chamado Beach Burei, Avuyat vei vavu kashato hamra meziga, e aí ele estava ou Rabi Inai ou Barredia,
Estava com um grupo de pessoas e eles estavam bebendo um vinho misturado com água. Só um minutinho. Certo, desculpa, fiz uma pequena pausa. Conta pra gente, Agmará, então, que Rabinai ou Barreda, os dois estavam Shatu Hamra Meziga, estavam tomando vinho, que era um pouco aguado já, assim, tinham colocado água, senão ele fica muito forte. Pashleu Hamra Bekuva, sobrou um pouco de vinho, não acabou durante a seudá, durante a refeição lá, tomaram vinho, mas não acabou. Vetsarunhi Beparvanka. O que que eles fizeram? Pegaram o jarro onde tivesse o vinho, cobriram isso com um pedaço de pano, alguma coisa para ficar coberto e não ficar completamente descoberto. E deixaram lá, deixaram no canto. De repente eles viram, eles viram que veio uma cobra, certo? Que estava ali do lado da mesinha onde eles estavam comendo, onde eles tinham acabado de comer. Veshakil Maia, essa cobra estava pegando água, verama bekuva, ela pegava água e jogava dentro do jarro, água e jogava dentro do jarro. Ela própria fazendo isso. Ademalha bekuva, vesali kamra e lui parvanka. Quando ela encheu de água, ela foi enchendo de água até o jarro lá começar a transbordar e começar a sair vinho por cima, pelo pano que eles tinham colocado em cima, vechatem. E aí ela bebeu. Ou seja, a gente vê que ela bebe mesmo quando é mazug, mesmo que ela misturou água, ela toma. A gente falou em cima que quando o vinho tá mazugo, quando o vinho tá misturado com água, as cobras não tomam. Não tem problema de dilui. Aqui a gente vê que ela tomou. Nessa historinha, a própria cobra jogou água para conseguir tirar o vinho do barril, do jarro, do que fosse. Amrei responderam o seguinte: Demazik e o chatei, demezig e achrine lo chatei. Falaram, não, a diferença é quem colocou água. Se a cobra colocou água, ela toma. Se outra pessoa colocou água, aí ela já não toma. Essa é a diferença desse caso. Amaravashi, veitem maravesharsha, peruca lessa canta. Falou Ravashi, tem que dia que Ramesharshi falou, olha, está dando uma boa desculpa, uma boa resposta, mas tem aqui um negócio de sacanagem, tem aqui um negócio de risco, ela pode ter colocado veneno. Então agora você vai começar a falar que se eu coloquei água, ela não toma. Se a própria cobra colocou água, ela sim toma. É uma diferenciação muito complicada de ser dita, principalmente numa questão ligada a sacaná, ligada a risco de vida. Então, daqui a priori aprendeu Ravash Raveshasha que mesmo que o vinho ele tá mazug, mesmo que ele está misturado com água, ele continua tendo o risco da cobra beber a água e deixar beber o vinho e deixar o veneno. Amarava ilcheta alaha concluirava falando que alaha yain mazug yeshua mishum gilui ve yeshua mishum yain eser, um vinho que ele está mazug, ele está misturado com água, tem problema de gilui, se ele ficou descoberto num lugar, numa região onde tem cobras, e tem o risco de uma cobra ter bebido do vinho e deixado o veneno, esse vinho é proibido, e tem problema de aineser também, um vinho aguado, ele ainda é o vinho, ele ainda é jogado para idolatria. Por isso, se o goi mexeu nesse vinho, ele está proibido. E aí, mevushal, já o vinho cozido, en bom mishum gilui, ven bom mishum aineser, ele não tem nenhum dos dois problemas. Shmai de Rav Hilkia Bartuvi Gali Aukista de Maia. Certa vez conta Agmará que Shmaia de Rav Hilkia Bartuvi, o ajudante de Rav Hilkia Bartuvi, ele deixou um copo de água descoberto, um copo de água, uma jarra de água descoberta, e ele ficou na dúvida. Será que a cobra tomou disso também? Ela não toma só vinho, aparentemente ela toma água também. Ve'avanaim gabá. Agora, não é que ele deixou solto, ele estava dormindo do lado. Então, será que a cobra se aproxima e bebe da água quando tem um ser humano dormindo do lado ou não? Ata legabei de Rav Hilkia Bartuv. Ele foi perguntar para Rav Hilkia Bartuv. Amarlei, arei amru, emate ashena leiem. Falou Rav Hika Bartuv, olha, foi dito que as cobras em Mat Yashen Aleem, elas têm medo mesmo de uma pessoa dormindo, elas não se aproximam. E isso que elas têm medo é só se for durante o dia, quando ela está visível, mas de noite, que está mais escuro, aí ela não tem medo de uma pessoa dormindo, somente uma pessoa acordada. Veloi, fala que não, não é assim. Loshna Beimama, Veloshna Beleila, e Mat Yashen Aleem, Lo Amrina. Fala Gumará que não, que na prática não é assim, tanto de dia quanto de noite, a cobra não tem medo, ela não se assusta com uma pessoa que está dormindo, por isso se a pessoa deixou o vinho ou a água descoberta, mesmo que ele está dormindo do lado, continua sendo proibido. Responde a Gumará, Rav lo shatem bei arma'a, amar lo zehirei begilui.
Rav, ele não bebia vinho da casa de um goi, certo? Mesmo que seja um vinho, mesmo que o goi não tocou no vinho, algo do tipo, se o vinho ficou guardado na casa do goi, Rav não tomava desse vinho porque eles não tomavam cuidado com Gilui. Eles não se preocupavam com essa questão de cobras, foi uma proibição, uma gzerá, um decreto de Rabanan, e os goi não tinham esse cuidado, então Rav não tomava vinho deles. Bem Armelta, mas da casa de uma mulher viúva, que muitas vezes as mulheres não tomavam cuidado com essa questão, Shatei, Amar, Sircha de Gavra Nekita. Mas na casa, da casa de uma mulher viúva, ele sim tomava, mesmo que as mulheres muitas vezes não tomam cuidado com essa questão. Era um decreto de Rabanan, que aparentemente os homens tomavam mais cuidado com isso, as mulheres menos. Aqui na casa de uma viúva, Rav sim bebia o vinho da casa dela, porque ela provavelmente se comporta igual ela se comportava quando o marido estava vivo, e o marido cobria, o marido pedia para ela cobrir, então aqui não tem o risco dela ter deixado descoberto. E Shmuel era o contrário. Shmuel lo shati maya mebei armelta, amar leit mata de gavra velomirse maya. Maia, certo? Shmuel ele não tomava da casa de uma viúva, se tivesse água ou vinho descoberto na casa de uma viúva, Shmuel não bebia, porque no momento em que o marido faleceu, ele não está mais lá, então a mulher já não se importa mais com isso, já não considera essa questão. Tava bem arma, chatem, mas da casa de um goi ele sim tomava, né? De Gilo Elokavdei, a menakruta miakavdei. Tá bom que os goim não têm essa questão de Gilui, ele não se preocupa muito com a questão da cobra beber do vinho, beber da água ou não beber, mas ele com certeza se importa com a limpeza do vinho e deixar o vinho descoberto. Entra lá várias sujeirinhas, pó de terra e etc. Então os goim também não querem que isso estrague o vinho, por isso ele sim tomava vinho da casa de um goi, porque mesmo que ele não vai cobrir por causa da cobra, ele vai cobrir por causa das sujeiras, das impurezas. Então, sujeiras, certo? Tipos de sujeiras. Então, sim, fica coberto. E Candeabre tem quem diga que a história é o contrário, quem não bebia da onde? Erav lo shatei maia mi bei armea, aval mi bei armelta shatei. Rav ele não tomava água da casa de um goi, mas da casa de uma viúva. Sim, quer dizer, é a mesma opinião, só que sem explicações. Shmuel lo shatem mai elo mi beyarmea, elo mi beyarmea, tá. Tuba, é um pouquinho diferente. Rav é igual na opinião anterior. Ele não bebia água da casa de um goi, mas da casa de uma viúva, sim, porque ela provavelmente fazia igual o marido fazia. E Shmuel não bebia água nem daqui nem de lá. Da viúva, porque no momento em que o marido não tá lá mais, talvez ela já não toma mais cuidado com isso. E do goi, porque o goi não tem essa preocupação, não tem essa gzerá para eles, então ele provavelmente não cobria. Amar Rebbe Yoshua ben Levi, fala Rebbe Yoshua ben Levi, Shalosh Yeinotem, tem três tipos de vinho, vem Behem Mishum Gilui. Tem três tipos de vinho que não tem problema de gilui, porque as cobras não bebem desse tipo de vinho. Veloem, esses são os três, Had, Mar, Matok. Had é tipo vinho muito forte, Mar é azedo, Matok é doce. A própria Gemara explica, Had, Tila Harifa, de Matreizikei. Had, o vinho Had é um vinho que ele é muito forte, certo? Que ele é muito forte a ponto de que às vezes ele rasga quando eu colocava ele naqueles potes de couro, nodo de couro para guardar, às vezes esse vinho chegava a rasgar o couro, quer dizer, ele é um vinho muito, muito forte, muito harif, muito ácido aparentemente, ele pode estragar, ele estraga mesmo o pote de couro, e por isso as cobras também não tomam dele. Mar e aranca, mar, o que foi dito mar, que é algo azedo, e aranca é um vinho que está mais estragado, tipo, é quase vinagre. Matok, Julia, e Matok, doce demais, é o que é chamado de Julia, é um vinho que as uvas ficaram muito tempo no sol, e aí elas ficaram doces demais, e o vinho já é muito doce, a cobra também não toma disso, por isso esses tipos de vinho não tem problema de Gilui. Rav Hama Matni Leilui, Rav Hama fala que essas três coisas, Had, Mar e Matok, esses três tipos de vinho, que eles não são, as cobras não tomam dele, ele fala que esses três, na verdade, são vinhos muito bons. São vinhos melhores do que o comum. Aconteceu com eles algo melhor do que geralmente é um vinho e as cobras não tomam dele. O que é had? Had a gente traduziu algo como um vinho mais ácido. Aqui Rav Hama explica Hamar o pilpelin. É uma mistura de vinho com pilpelin, com pimenta. E aí o vinho fica mais gostoso, mas as cobras não tomam. Mar, apacitin
amar, o vinho mar que a gente chamou, um vinho mais azedo, mais amargo, é um vinho que ele é mais avermelhado, é um vinho diferente que as cobras não tomam. Matok mei brag, e matok é um vinho de Parás, um vinho que vinha da Pérsia, que também ele era mais gostoso, mas as cobras não bebiam dele, então não tem problema de gilui. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Karina en bo mishum gilui. Fala Rabbi Shimon ben Lakish, uma bebida chamada Karina não tem problema de Gilui. Mas Karina, o que é essa bebida? Amarabiavá, o Hamra Halia de Atemiácia. É um tipo de vinho mais, como chama? Mais doce, que ele vem da Ásia, traziam de um lugar chamado Ásia, e esse vinho era mais doce e não tem problema de Gilui. Amarava bem como e este homem chama Gilui. Maitama Hamar Medinau. Parava, esse vinho que é trazido de lá não tem Gilui, por quê? Porque as cobras aqui não estão acostumadas com ele, então elas não tomam. Mas esse vinho lá, no lugar de onde ele veio, em Ásia, que é o lugar onde ele veio, que as cobras estão acostumadas com ele, porque é Hamar Mediná, esse é o tipo de bebida que todo mundo toma, então lá sim é proibido esse vinho de Gilu, e se ele ficou descoberto, é proibido tomar o vinho. Amarava falará vai hamra de akrim atlata yomei yesh bo mishum gilui u mishum yain neser, um vinho que ele começou a virar vinagre, ele começou a estragar e virar vinagre. Nos primeiros 3 dias em que ele começou o processo de virar vinagre, ele começou a mudar, ainda tem problema de Gilui e ainda tem problema de Aineser. A cobra bebe dele ainda e dá para usar ele para vodazará. Mikan ve'ela chen bo mishum Gilui, vem bo mishum Aineser. Daqui para frente, 3 dias depois, ele já estragou o suficiente para não ter nem problema de Gilui, nem Aineser. O near de Yamre e afilo de Barta trata Yom e Hashina mishum Gilui, mas tá, mas mikre vechatei. E Neardei, Neardei era uma cidade, as pessoas de Neardei costumavam falar lá que não. Mesmo depois de 3 dias, ainda tem problema de Gilui. Se ele ficou descoberto, pode ser que uma cobra tomou, porque às vezes acontece, ela vê lá, sentiu um pouco de cheiro de vinho e bebeu. No fim era vinagre, não foi tão gostoso, mas pode ser que ela sim tomou um pouquinho. Tanrabanan fala Braita, Yain Toses en bo mishum Gilui. O vinho, nos primeiros dias que ele está fermentando, não tem problema de gilui, a cobra não toma dele. O tempo de fermentação é 3 dias. Depois de 3 dias, ele já fermentou o suficiente para ser chamado de vinho e a cobra sim tomar dele. Então, nos primeiros 3 dias não tem problema de gilui. Ashkalim, shkalim é um tipo de verdura. En baem mishum gilui. Não tem problema de gilui se essa verdura ficou solta, ficou num copo, algo do tipo. Rashi traz aqui uma mistura de alguma bebida aí, não tem problema de Gilu e as cobras não tomam. O Benei Agolá na Guba é Isur, mas Bagolá na Galut, na região de Bavel, sim costumavam não tomar isso. Velamra não de leite Beuchala, valeit Beuchala, migrei Beu. Isso que costumavam não tomar é só quando não tinha vinagre misturado, mas se tinha vinagre misturado, isso daqui afastava as cobras. O cheiro do vinagre, o gosto dele, afastava as cobras e aí realmente não tomava. Então, a priori não tem problema. Lá costumavam não beber, mas se tiver vinagre misturado, é beceder. Kotach Bavli é um tipo de bebida feita de leite, leite e pão, era uma mistura comum na Babilônia. Em bo mishum gilui, não tem problema de gilui, se ficou descoberto, as cobras não tomam disso. O Bnei Agolá negou isso, mas na Golá, em Bavel, costumavam proibir, certo? Mesmo que a priori não tem problema, lá costumavam proibir, costumavam não tomar, então não se deve tomar. Amarav Menashe it bem nekura e Hashina. Para homenagem, olha, se a gente vê que alguém mexeu, que essa bebida era um pouco mais sólida, era tipo um mingau, algo do tipo. Então, se dá para ver que tem lá duas marcas de que alguma cobra colocou a boca lá, colocou alguma coisa, aí a gente precisa achar que uma cobra sim tomou, e aí é proibido. Amaravria Barashi Amar Shmuel, Mei Tif Tif Enbo Mishum Gilui. Se eu tenho um barril de vinho que ele tá furado e começou a cair vinho, começou a pingar, eu coloco um utensílio embaixo para receber esse vinho e o vinho vai pingando nele. Não tem problema de gilui. O vinho que caiu nesse pote, mesmo que o pote está descoberto, não tem problema de gilui, certo? Tif-tif, que é metaftef, caiu uma tipá depois da outra. A Maravashi viu Davi tif lehadei tif-tif. Maravashi, isso daqui que é permitido é só quando ele realmente está pingando. Um pingo atrás do outro, direto, certo? Porque aí isso, o barulho afasta a cobra e ela acaba não tomando. Mas se cai um pingo, depois para, cai outro, depois para, tem o risco dela ter bebido. Amarav Chia Barashi Amar Shmuel, falou Rav Chia Barashi em nome de Shmuel. Peitená, peitená é um figo, a parte de cima do figo, em Bomishum Gilui.
não tem problema de Gilu e as cobras não comem figo. Keman, como quem ele disse isso, que aí tá, né, como aparece na Braita, Detanya Rav Lezer Omer, Ochel Adam Anavim Vetenim Balayla Veino Choshesh. A pessoa pode comer uvas e figo à noite, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma, com certeza ele não precisa ficar olhando para ver se tem buraco de cobra, algo do tipo. Mishum Shenemar, Shomer Petaim Hashem. Alguém que ele age como peti. Peti é alguém ignorante, alguém bobo, alguém que age dessa forma, ele põe toda a confiança dele em Akadosh Baruch Hu, Hashem Shomer Alav. Então aqui também, já que pode ser que realmente tenha alguma coisa, mas se o cara fecha os olhos e come, Akadosh Baruch Hu protege ele. Amarav Safra, estamos falando aqui de não de tolaim, certo? Não estamos falando aqui de vermes que não fazem mal para a pessoa, então não é por confiança que a pessoa acaba comendo isso, é simplesmente por desconsideração da proibição. Mas aqui que é uma questão de veneno, se a pessoa coloca a confiança dele em Akadosh Baruch Hu, fecha os olhos e come, Akadosh Baruch Hu protege ele. Amarafaba Mishum Rabi Yoshua, falou Rafapa em nome de Rabi Yoshua, Deroma, do Darom. Shlosha Minei Eresem. A cobra tem três tipos de venenos diferentes, dependendo da época da vida dela. Shel Bahur Shokea, quando a cobra ela é jovem, o veneno dela é mais espesso e ele vai para o fim do barril, para a parte de baixo. Shel Benoni Mefapea, quando a cobra está no meio da meia-idade dela, fica meio que no meio do barril, quer dizer, não é muito pesado nem muito leve. Veshezaken Tzaf, uma cobra mais idosa, o veneno dela fica um pouco mais leve e aí ele fica na parte de cima. Ele boia. Lemeimar de cama de caixas carros reilei. Pergunta, você está me falando que o quê? Que quanto mais velha a cobra vai ficando, mais fraco vai ficando o veneno, ele vai ficando menos espesso, ele vai ficando mais diluído, então ele se mistura e aí ele não afunda, ele fica na parte de cima, ele boia. Será que realmente a cobra, quando vai ficando mais velha, ela vai perdendo a força? Está escrito na Braita que tem três animais que quanto mais eles ficam, mais fortes eles ficam. Eles não vão perdendo a força, igual ao ser humano. O peixe, a cobra e o porco, quanto mais velhos eles são, mais fortes eles ficam. Então a gente vê que a cobra mais velha é mais forte, e você me falou que o veneno dela fica mais fraco. Responde Agmará, Koach, sofeu de Kamoisiv, Ziharei Kalish. Fala Agmará, sim, realmente a cobra fica mais forte, mas o veneno dela enfraquece. A cobra, se ela vai se enrolar num animal, vai prender em alguém, vai amassar, então tudo bem, ela fica mais forte, mas o veneno dela não. O veneno dela realmente enfraquece. Shel Bahur que ela é mailcheta. A gente falou que se for de uma cobra jovem, certo? Nos primeiros anos dela, o veneno dela afunda. O que adianta? Que diferença isso faz? De qualquer jeito, a gente já falou que se ficou descoberto, eu não posso tomar desse barril de vinho, certo? O vinho que ficou descoberto é proibido. Que diferença faz se afunda ou não afunda? Fala, a diferença é o seguinte, detalhe, como aparece na Braita, Havit Shenitgalá, um barril de vinho que ficou descoberto, Afalpicha Shatum Emena Tisha Velometo, Loistem Emena Siri. Mesmo que 9 pessoas já pegaram desse barril e beberam, certo? O cara colocou um copo lá e bebeu, já que ele bebeu da parte de cima, pode ser que o veneno está lá embaixo. Então, mesmo que 9 pessoas já beberam, o 10º não deve tomar. Mas se ayash shatum emenu tisha velometo veshatá serivamet. Fala Gumará que realmente aconteceu dessa forma, que 9 pessoas, é, 9 pessoas beberam do barril de vinho, não aconteceu nada com eles, e quando foi o 10º a beber, ele acabou morrendo. Amarabi, mas é o choqueia. Falou, Rabi, mas isso que foi dito, que o veneno ele choqueia, ele afunda. Por isso, mesmo que 9 beberam da parte de cima, pode ser que o veneno está embaixo. Vechenavatiach shenit galta, vamos assim também, avatiach pode ser melão ou melancia, que ficou descoberta, e tem o risco da cobra ter bebido, tem o mesmo risco, tem a mesma situação. Mesmo que 9 pessoas já comeram da melancia e foram pegando a parte de cima, não pode comer a parte de baixo. O 10º não deve comer a parte de baixo. Mas se aí amarav zeu shokea. Aqui também aconteceu exatamente a mesma coisa. 9 pessoas comeram, certo? Certa situação. O 10º fala, todo mundo comeu, não deve ter problema nenhum, não deve ter veneno. Ele comeu e acabou morrendo. É isso que a gente viu, que o veneno, ele choqueia, o veneno, ele afunda. Então, escolha, paramos por aqui.